E aí, galera, eu vou falar para vocês um pouco sobre proposta de compra, que é um negócio que a gente precisa, é um documento que a gente precisa fazer quando a gente está fechando o negócio, que é onde a gente sacramenta a intenção do cliente que está comprando. Normalmente é do cliente que está comprando, em alguns casos também do vendedor, tá? Onde a gente amarra e inicia a contratação do negócio. Então isso é importante e eu tenho percebido que a gente tem tido algumas dúvidas na formatação desse documento. Então vamos falar bastante dele aqui e daí depois, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta no vídeo e busca, enfim, e também busca na memória, né? Então, a proposta de compra é um resumo do que vai ser o negócio, tá? Então, o que ele precisa ter? Ele precisa ter as duas partes, o comprador e o vendedor, o objeto, se for um apartamento, precisa estar descrito o apartamento com a matrícula e os box com as matrículas, tá? Aí a descrição, o que é isso? É o que está na matrícula mesmo, ali no corpo da matrícula, a metragem, confrontante, número do apartamento, tá? Do box é a mesma coisa. Então precisa estar claro isso de acordo com as matrículas, certo? Terreno a mesma coisa, casa a mesma coisa, qualquer tipo de imóvel a gente só vai vender se ele tiver documentado, né? Então precisa ter essas informações. Ah, Beto, mas se for um imóvel de construtora, a gente vai ter os dados do imóvel na tabela. E aí a gente vai usar os dados que estão na tabela para formatar esse documento. Então, chegou lá na tabela do Corbeta e vendi um apartamento número 305 no bloco tal do Residencial Ilhas do Caribe. A gente vai descrever conforme está na tabela, vai colocar o número do apartamento, o número do box, metragem, endereço, tá? E aí descreve o apartamento. Algumas coisas que são importantes na descrição tanto do comprador quanto do vendedor, e aí eu acho que é muito mais importante na descrição do comprador, porque é ele que vai ter o vendedor vai precisar ter uma comunicação longa com o comprador durante a vigência do contrato, principalmente se for um negócio com um parcelamento longo. O que é? Além dos dados pessoais, que é nome, estado civil, nacionalidade, endereço, profissão, a gente precisa colocar RG, CPF, e também a forma como o vendedor vai se comunicar com o comprador. Um ou dois telefones cada um. Se for um casal, pegar o número de telefone dos dois, o e-mail dos dois. Por quê? Isso é importante para depois, durante as cobranças, o vendedor ter, principalmente consultor, o vendedor ter a comunicação com o comprador, tá? Então é importante isso: nome, estado civil, profissão, nacionalidade, endereço, RG, CPF, são os dados básicos que a gente precisa ter. Essas informações normalmente elas estão nos documentos de identificação, né? No RG, na CNH, na certidão de casamento ou de nascimento, no comprovante de residência. A única coisa que normalmente não está em nenhum desses documentos é a profissão. Mas aí é simples de a gente perguntar para o cliente, né? Tá? E aí, com essas informações, simplifica muito a nossa vida, porque aí depois a gente não precisa ficar respondendo e refazendo a proposta durante o processo de confecção do contrato, tá? Então, só para deixar claro e fixar essa questão dos dados do comprador, tá? Do vendedor, é um negócio que normalmente não importa muito. Por quê? É ele que, principalmente se for construtora, é ele que vai gerar os contratos. Então, essa é uma informação que eles já têm, certo? Se for um negócio particular, é importante a gente colocar os dois na proposta e pegar a assinatura dos dois. Porque aí são a gente que vai confeccionar o contrato e a gente precisa ter o aceite dos dois na proposta.
entendeu? Até para a gente ter um documento que registre como é que ficou acertada a proposta antes de gerar o contrato, tá? Aí com relação ao imóvel, é aquilo que eu já tinha falado, né? A gente precisa ter as matrículas em mãos. Além das matrículas, também é importante ter o cadastro da prefeitura. Se tiver na mão, já coloca na proposta. Mas também isso é coisa que a gente vai levantar depois durante a contratação, então necessariamente não precisa estar aqui, tá? E aí a gente pula para a forma de pagamento, que é importantíssimo a gente também ficar ligado, porque depois pode gerar dúvida na hora da geração do contrato, e aí se a gente ficar pegando essas informações picadas, pode gerar discussão na hora que vier o contrato preenchido. Por exemplo, a gente coloca na proposta que vai ser pago em 240 meses, mas a gente não coloca que tem correção do INPC e não coloca que tem juros, certo? Mas no contrato vai vir descrito isso, certo? E aí chega lá no contrato, o cliente começa a ler o contrato e diz, mas tem correção, eu não sabia disso. Ah, mas tem juros, eu não sabia disso. E aí não adianta a gente falar para ele, não, mas eu te falei, certo? Porque o cliente pode ter conversado com muita gente, e um monte de gente ter falado um monte de coisa, e ele não ter fixado esses detalhes que são importantes, que depois, durante o período de vigência do financiamento, vai impactar nos valores que ele vai pagar, tá? Então, por isso que é importante isso estar bem claro na proposta, tá? Inclusive, a gente lê junto com o cliente e diz para ele, tu vai pagar 146 mil, esses 146 mil vão representar 240 parcelas de R$1.067, e nesses R$1.067 ainda vão ser incluídos a correção do INPC, certo? A taxa de juros de 0,75 já estão inclusas, certo? Mas, além do 0,75, mensalmente vai ser incluído o INPC. Então a parcela vai aumentar um pouquinho por mês. Isso é importante para deixar bem claro, porque eu já vi situações e relatos de outros corretores de que na hora de assinar o contrato perdeu o negócio porque o cliente disse que não sabia que tinha correção, certo? Ou então da própria construtora, que na hora que começou a oscilar muito a variação aqui, o cliente lá disse, não, mas o corretor não me falou nada que tinha correção. Então, por isso que hoje as consultoras elas estão muito críticas com relação à proposta. Isso precisa estar na proposta bem descrito e assinada pelo cliente. Por quê? Depois o cliente não vai poder dizer que não sabia, que o corretor não falou. Porque na proposta a gente levou isso e está descrito aqui, certo? Então é importante que a gente deixe isso claro e fale para o cliente. Outra coisa que é importante a gente já colocar aqui, que também é motivo de retrabalho, vencimento das parcelas, certo? Então, aqui esse exemplo aqui a gente tem 10 mil de entrada, um imóvel que vai entrar como forma de pagamento e o parcelamento, certo? Quando é que o cliente vai pagar essa entrada? Vai ser no dia 10? Vai ser no dia 20? Vai ser no ato da assinatura do contrato? Vai ser no ato da assinatura da proposta? Precisa estar descrito aqui também. Apesar de que eu sempre gosto de frisar para o cliente que a entrada ele precisa pagar na assinatura do contrato, certo? Então, a consultora emitiu um contrato, ele tem que estar com o dinheiro disponível para pagar a entrada, porque é a entrada que realmente sacramenta o negócio, ou o pagamento, né? Entendeu? Não é efetivamente o contrato, é o pagamento. Então, nessa proposta é um exemplo onde entra um imóvel no negócio, certo? Então, com os mesmos critérios que a gente descreveu o objeto da proposta, que é o imóvel que a gente está vendendo para o cliente, a gente precisa descrever esse imóvel que vai entrar no negócio. Então,
pegar a matrícula desse imóvel que vai entrar no negócio, descrever ela ali, colocar número de matrícula, localização, o maior número de informação possível, para a hora que a pessoa que for fazer o contrato pegar isso aqui, já ter uma boa arrancada para não precisar ficar catando documento e informação em vários outros lugares. Por isso é importante estar bem descrito aqui também. Eu estava falando das datas de pagamento, né? Então, eu falei com relação à entrada, que precisa dizer na proposta também quando é que ele vai pagar a entrada. E aí eu sempre gosto de avisar e deixar claro para o cliente que a hora que sair o contrato ele tem que estar com o dinheiro da entrada na mão. Porque é isso que sacramenta o negócio. E o parcelamento também precisa estar descrito aqui a data do pagamento da primeira parcela. Tá? Porque senão depois quem for fazer o contrato vai voltar para a gente e vai perguntar quando é que vence a parcela. Porque no contrato e na emissão de nota promissória, se for o caso, precisa ter uma data de vencimento da parcela, senão fica voando, né? Tá? Então é importantíssimo a gente ter essas informações, certo? Nesse caso aqui não tem reforço, mas se tiver o reforço, mesma coisa. Tem que descrever que o reforço vai ser corrigido. Nesse exemplo é corrigido pelo INPC com mais juros de 0,75, ou pode ser CUB, ou pode ser qualquer outra coisa, dependendo da política comercial de quem está vendendo, certo? Mas a questão de correção e de remuneração precisa estar na proposta e tem que estar claro para o cliente, certo? Esse caso aqui, o imóvel está pronto, certo? Mas se o imóvel não estiver pronto, a gente precisa colocar também o prazo de entrega. É importante a gente deixar claro isso, porque é outra coisa que pode, lá no contrato vai vir a data de entrega. Lá no contrato, pô, mas aqui eu achei que era antes. E aí, babau. Perdeu o negócio ou vai ter que trabalhar de novo para convencer a pessoa de que aquele prazo ali é um prazo interessante para comprar um imóvel. Então, gente, eu acho que esse documento é um documento simples, mas ele é muito importante para que a gente amarre o negócio de uma forma bem consistente e consiga ser ágil na geração de contrato. Tá? É ruim a gente ter que ficar refazendo isso. Então é importante que a gente faça isso bem feito a primeira vez, com concentração, atento a esses detalhes, para a hora que estiver na frente do cliente, pegar a assinatura dele e já matar todas as dúvidas com relação ao vendedor ou ao comprador, o objeto, que é o imóvel que está sendo vendido, a forma de pagamento, a forma de correção, a forma de remuneração do capital, se for entrar imóvel, a especificação do imóvel, para que depois isso não tenha que ser esclarecido novamente no contrato, certo? Por quê? De novo, né? Tudo que vai na proposta é elemento de negociação, certo? Tudo que vai na proposta foi debatido durante a negociação, certo? Então, a proposta é uma ratificação, é um negócio que firma tudo aquilo que a gente negociou, certo? Beleza?